É isso aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablama. Nessa videoaula aqui, trago para vocês a continuação do Caderno Aprender Sempre, volume 3. Vemos aí com a aula 5 e 6, beleza, mano? Já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Ó a vinheta aí pra nós. É isso então, né? Aula 5 e 6 aí, quadriláteros, classificação quanto à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos internos. Objetivos da aula é determinar a medida dos lados dos ângulos internos do quadrilátero. Classificar quadriláteros pelas medidas de seus lados. Classificar quadriláteros pelas medidas de seus ângulos. Nós temos aqui, observe os polígonos representados a seguir e responda. Respondeu o que, meu filho? Quais desses polígonos são quadriláteros? Ou seja, possui 4 lados, né? Então vamos indicar aqui, 4 lados. Nós temos o 2, vou colocar aqui, o 2, 1, 2, 3, 4. O 4, 1, 2, 3, 4, 5. O 5, o 7, o 8, o 1, 2, 3, 4, 9, o 10, o 11, só, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então tá aí a resposta. Vou copiar aqui e vamos colar lá. Pronto, tá aí. Quais desses quadrados possuem 2 pares de lados paralelos? Então vamos ver, paralelos. Paralelos nós temos aqui quem? Bom, 2 pares de lados paralelos, né? Ele falou? Então tem aqui o 2, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. O 2, né? Ó, esse paralelo com esse paralelo com esse. Então o 2 é 2 pares, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler de novo aqui que tem 2 pares, tá? Então 2 pares. Esse daqui só tem um, o 5 só tem um, então não vale. Então o 2, o 7. 2 pares, né? O 7 e o 10. Pronto, só esses daí. Deixa eu copiar aqui e colocar lá. Respondendo a próxima pergunta aí é o quê? Quais desses quadriláteros possuem apenas um par? Apenas um, hein? Apenas um par de lados paralelos. Nós temos aqui, ó. Apenas um par. Apenas um par nós temos o 5 e o 8. 5 e 8. Vamos colocar direto lá. 5 e 8. Quais desses quadriláteros possuem as medidas dos 4 lados iguais? Os 4 lados com a mesma medida. Vejamos. O 2, né? Parece aqui, ó. O 2, mesma medida. Os 4 lados com a mesma medida é o 2 e o 10. 2 e o 10 só. Muito bem. 2 e o 10. Quais desses quadriláteros apresentam 4 ângulos internos retos? 4 ângulos internos retos nós temos aqui, ó. O 7 e o 10. 7 e o 10. Opa. Prontinho, 7 e o 10. Respondido aí. Observe os quadriláteros abaixo. Beleza, muitos quadriláteros. Complete o quadro a seguir indicando com a numeração desses quadriláteros a posição de cada um de acordo com a sua classificação. Vamos lá. Paralelogramos. Ou seja, tem 2 pares de lados paralelos, tá? Então, paralelogramos nós temos aqui o 2, paralelogramo, o 2, o 4, paralelogramo, o 10. Vamos na ordem aqui, ó. O 6, paralelogramo e o 10. Pronto. Trapézios. Trapézios é que mais? 5, o 9 e o 11. Outros quadriláteros são o que sobrou aí, né? Temos o 3. Cadê o 7? 7, 3, 7, 8. Só. 3, 7 e 8. Então tá aí, classificadinho. O que mais? Observe os quadriláteros apresentados na malha quadriculada. A seguir, vamos explorar esses quadriláteros. Qual a característica comum em todos esses quadriláteros? A característica comum é que eles têm 4 lados. São quadriláteros, né?
4 lados. Quais características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto à medida de seus ângulos entre os quadrado e o retângulo? E quais se alternam? Bom, na verdade é o seguinte, 4 lados é óbvio, né? Claro que é 4 lados, mas não é isso não, pô. É que eles são paralelogramos, ó. Lados paralelos. 2 pares de lados paralelos, tá? De lados. 2 pares de lados paralelos. Legal. Agora sim. Tanto em relação à medida de seus lados quanto os seus ângulos. Então nós temos aqui tanto em relação à medida de seus lados quanto em relação à medida de seus ângulos entre o quadrado e o retângulo. Quadrado e retângulo eles possuem, ó. E quais se alteram? Bom, ângulos. Os ângulos são iguais, né? São os mesmos ângulos. 2 pares de lados, né? Então, a medida dos lados são diferentes. Lados diferentes. O quadrado tem 4 lados iguais e o retângulo tem 2 pares de lados, né? 2 pares de lados diferentes aí. Quais as características em comum, tanto em relação à medida de seus lados quanto à medida de seus ângulos, entre o quadrado e o losango? E quais se alteram? Então, é o seguinte. Ângulos se alteram. Ângulos se alteram. E os lados são iguais, né? Lados de mesma medida. Lados iguais, mesma medida. A medida dos lados são iguais. O que altera aí são os ângulos. E mais? Diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois seus vértices não consecutivos. Nos quadriláteros apresentados nesta atividade, trace cada uma de suas diagonais desses quadriláteros utilizando a régua. As diagonais irão se interceptar em um ponto no interior desses quadriláteros. Meça a distância de cada uma das diagonais e realize anotações sobre o que você observou em relação às suas medidas. Então vejamos aqui, ó. Tá pedindo para usar a régua, né? Mas não vou usar a régua, não. Aqui, ó. Você usa a régua aí para ficar retinho, hein? Então as diagonais são medidas diferentes. Aqui tem duas diagonais com a mesma medida. Se encontram no ponto médio. Aqui também são diagonais de mesma medida. Se encontram no ponto médio. Aqui são diagonais de medidas diferentes. E se encontram no ponto médio, tá? Então o que tem que falar aqui? As diagonais interceptam um ponto interior desses quadriláteros. Meça a distância de cada uma das diagonais e realize anotações sobre o que você observou em relação às suas medidas. Bom, elas se interceptam aí no ponto médio, tá? Ponto médio aqui, ó, ponto central. Além disso, do retângulo e do quadrado tem a mesma medida. Do paralelogramo e do losango tem medidas diferentes. Então você vai anotar com as suas palavras, né? Bom, para facilitar a nossa vida aí, ó, coloquei aqui o quadrado e diagonais possuem a mesma medida, se encontram no ponto médio. Losangos diagonais não possuem a mesma medida, mas se encontram no ponto médio. Paralelogramas diagonais se encontram no ponto médio. Retângulos, as diagonais possuem a mesma medida e cortam-se no ponto médio. Com o transferidor, meça os ângulos formados pelo encontro das diagonais de cada um desses quadriláteros. Meça os ângulos dos vértices que foram divididos. Ao traçar a diagonal, anote o que se identificou. Bom, as diagonais de um quadrado e de um losango são perpendiculares entre si, isto é, formam 90 graus. Essas diagonais dividem os ângulos dos vértices ao meio. As diagonais dos retângulos e dos paralelogramos não são perpendiculares, mas essas diagonais dividem o ângulo dos vértices ao meio também. Paralelogramo não possui eixos de simetria. Quadrado possui 4 eixos de simetria. Retângulo possui eixo de simetria, mas nenhum deles coincide com as diagonais. E o losango possui dois eixos de simetria que são iguais às suas diagonais, que são suas diagonais. Tá? Então aqui eram os eixos de simetria. Lembrando que eixo de simetria é aquela linha que divide o quadrilátero aí, né? Em duas partes iguais, né? Ó. Duas partes idênticas, né? Como se fosse a imagem do espelho. Beleza, o que mais temos aqui? Pedro desenhou na aula de matemática os seguintes quadriláteros. Desses quadriláteros que Pedro desenhou são trapézios. Bom, para ser trapézio ele tem que ter
um par de lados paralelos, tá? Então nós temos aqui o 1 e o 4. 1 e o 4, tá? Então 1 e 4 são trapézios. Aqui a alternativa D. Observe os quadrilados representados na malha quadriculada a seguir. Qual desses quadrilados? O losango. O losango ele tem 4 lados com a mesma medida, hein? Então observe que aqui, ó, não é a mesma medida esse daqui. Então só pode ser o 3, aí. Losango é o 3. O que mais? Já se inscreveu aí? Se inscreve no canal aí. Vamos ficar por aqui mesmo, né, mano? Então nos vemos aí nas aulas 7 e 8, que será o próximo vídeo. E não vai embora ainda sem deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo aí, mostrar pro seu professor, pra sua professora, pros seus parentes, pros seus colegas, pros seus primos. E também, mano, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo aí. Falou.